No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a pintura desses dois Halflings ladinos aqui que vocês estão vendo na tela. Esses carinhas aqui, ó, eles são, na verdade, o mesmo personagem, né? É o Frederick, é um personagem que eu tive num RPG que eu gostei pra caramba e falei, pô, por que não modelar ele aqui, né? Que eu já dou vida pra esse personagem aqui. E já aprendo a modelar também, e hoje eu vou trazer o vídeo da pintura pra vocês aí. E eu queria já que vocês comentassem aí se vocês estão gostando desse tipo de vídeo e se gostariam também de ver vídeos de modelagem 3D aqui desses personagens também, beleza? Então fiquem com o vídeo da pintura aí, espero que vocês gostem, tamo junto, vamos lá! Bom, como vocês já sabem, todo projeto que a gente vai fazer por aqui, a gente tem que começar aplicando uma camada de primer, deixando ela bem uniforme para conseguir segurar bem a tinta depois aqui. Agora então vamos começar fazendo a cor mais predominante aqui dessa miniatura, que é dessa camiseta verde que ele usa aqui. A gente vai aplicar uma base completamente verde aqui na camiseta dele. Aqui então a gente já começa a fazer a base dessa capa dele. Como só uma das miniaturas tem a capa, a gente vai fazer em uma só. Tô fazendo um azul bem escuro aqui, que depois mais pra frente a gente vai clarear fazendo as luzes e sombras dessa capa aqui. E também, de vez em quando, a gente tem que ir retocando essas camadas que a gente já fez aqui para deixar ela bem uniforme, né? Às vezes a tinta não pega de primeira, então é normal que a gente deixe secar e vai fazendo camada por camada. Agora então vamos começar a fazer as partes da pele dele. Como ele vai ter aquela pele caucasiana, eu tô aplicando uma cor magenta aqui primeiro, porque fica mais fácil de pegar depois a cor amarelo pêssego ou a bege que a gente vai usar aqui para essa miniatura. E nada te impede de você começar usando já as cores bege aqui, amarelo pêssego, qual for, para fazer a pele caucasiana. Mas já advirto aí você que se você tiver com a base preta, ela vai demorar muito mais para cobrir. Então eu gosto sempre de fazer essa base magenta ou às vezes até vermelha.
E com paciência vamos fazendo várias e várias camadas até ficar uma cobertura bem legal aqui. E chegou então a temida parte dos olhos. Eu peguei um pincelzinho bem fininho mesmo, fiz aquele piquezinho de azul ali nos olhos e depois peguei o mesmo pincel bem fininho depois que a tinta já estava seca e fui lá com uma tinta branca e fiz um pontinho em cada lado aqui daquele piquezinho azul que a gente fez e vai dar o efeito dos olhos ali. Nessa parte, então, vocês estão vendo que eu tô passando uma tinta bem diluída, vermelhinha aqui, mas bem diluída mesmo, para dar aquele aspecto de corado na pele, não ficar aquela pele muito branca, assim, muito pálida, né? Dá uma corzinha diferente, fica legal. E agora também já vamos começar a fazer a base do cabelo dele aqui, alaranjado, ele é um ruivão aqui. E também para fazer a barba precisamos de um pincel com a ponta bem fininha também e bastante cuidado para chegar nesse resultado aí. Conta aí, o que vocês estão achando? Estão gostando até agora? Lembrando vocês que o STL dessa miniatura tá aí na descrição, lá no site da Cults 3D. Convido vocês a darem uma olhada lá, tem mais miniaturas que eu mesmo modelei também. Se puderem se inscrever ali, deixar um coraçãozinho nas miniaturas, vou ficar muito contente. E vocês estão vendo aí agora que a gente vai escurecendo um pouco a cor desse cabelo aí, pra dar uma tonalidade mais forte, assim, né? O alaranjado puro ali tinha ficado um pouquinho branco demais, então eu tô aplicando um outro alaranjado com mais vermelho aqui nessa mistura. Nessa parte, então, eu tô usando uma cor bege, que é a Tar Brown aqui da Scale 75, para fazer as partes aí da calça dele e da blusa que ele usa por baixo dessa blusa verde aqui. Mais um pouquinho agora nessa outra miniatura também, tava faltando, né? Ele não podia ficar com aquela calça preta não. Vamos pintar com esse bege aqui, que é o Tar Brown. E vocês vão vendo aí que eu tô fazendo várias e várias camadas aí. Eu faço uma camada, deixo secar um pouco, com paciência, às vezes até de um dia pro outro, e vou lá, faço mais uma camadinha aqui. Eu gosto de fazer essa miniatura aqui, essas pinturas de miniatura, bem tranquilo também, que é uma coisa que a gente faz pra relaxar, não é pra correr com isso, a gente tem que curtir o processo. E agora também já vamos começar a pintar as partes de couro aqui. Vocês estão vendo agora, eu tô pintando as botas, também tem as luvas e a cinta dele aqui. Tá ficando bem maneiro já, né? Você vê que dá uma diferenciada na hora que a gente vai adicionando mais cores aí. E mais pra frente a gente vai fazer o trabalho de luz e sombra também, que vai ficar bem maneiro.
Aqui também com bastante cuidado, vamos fazendo as luvinhas dele. Vocês estão vendo que elas são bem pequenininhas ali, então tem que cuidar para não borrar aqui, senão depois fica difícil de chegar ainda na cor da pele novamente por cima da tinta marrom. E como vocês podem ver, eu tô sempre voltando em algumas camadas aí, que o ideal é que a gente faça com a tinta mais diluída, então ela não vai cobrir 100% logo nas primeiras camadas aqui. Se a gente deixar a tinta muito grossa, ela vai perder alguns detalhes dessa miniatura, né? Então a gente vai diluindo bem a tinta e fazendo várias camadas pra gente conseguir uma tinta bem uniforme aqui, uma camada bem uniforme na finalização, e fica bem maneiro, né? E vez ou outra a gente acaba borrando também uma parte da miniatura, afinal ela é muito pequenininha, então não se preocupem em acertar logo de uma vez, a gente pode voltar e ir cobrindo de novo esses detalhes que a gente errou, do jeito que eu tô fazendo aí agora com essa tinta verde. Como vocês puderam ver aí, conforme a gente foi pintando essa blusa que ele tem por baixo da blusa verde, a gente acabou borrando um pouquinho, então voltamos com a tinta verde para cobrir essas falhas que a gente deixou aí. E agora então, fazendo uns detalhezinhos da capa, né, que a gente acabou borrando também na hora de fazer o rosto. E eu já vou aproveitar também para fazer uma base nesse azul escuro na espada dele, para depois na hora que a gente aplicar a tinta metálica, ficar com um acabamento mais bacana. Nessa parte aí vocês estão vendo que eu já estou adicionando alguns detalhes ali de luz e sombra nesse couro, né? Eu estou aplicando uma cor marrom um pouquinho mais clara. Agora também a espadinha do outro em azul escuro. E vai ficando bem bacana, né? Olha lá agora os detalhes da tinta dourada que eu usei para fazer o cabo dessa espada. Vocês veem que ela pega bem mais fácil agora. Já com o fundo preto já ia ajudar bastante. Agora quando a gente passa uma tinta azul, ela dá um acabamento até um pouquinho mais legal. Mas a diferença mesmo fica na tinta prateada. Essa tinta prateada que eu vou aplicar agora, eu gosto sempre de misturar um pouquinho de tinta preta nela para ela ficar um pouco mais escura. Eu acho a tinta prateada, da Acrylex principalmente que eu uso aqui, ela é muito clara, então eu gosto de escurecer um pouquinho assim para dar um acabamento um pouco mais legal. Vamos voltando agora para alguns detalhezinhos do couro ali, principalmente ali no cinto, onde eu deixei por último. Eu já tô pintando numa cor um pouquinho mais clara aqui, e também essa bainha da espada eu tô fazendo com aquele couro um pouco mais claro.
Vamos também retocando esses detalhes aqui do desgaste e da iluminação do couro. A gente faz também nas luvas, né? Porque isso daí vai dando volume pra miniatura. Se a gente deixa a cor muito chapada assim, ela não fica muito legal não. E aqui, como eu queria que ele tivesse uma espada meio encantada, assim, eu resolvi pegar uma tinta metálica azulada e pintar essas espadas dele aqui também. Depois eu peguei uma esverdeada pra dar uma mistura também ali e aplicar mais na parte da lâmina, como vocês podem ver aí. É um detalhe bem sutil, se você não reparar com força assim, você não vai conseguir ver isso na miniatura. Mas o detalhe é que fica bacana, né? E aqui, finalmente, eu já tô fazendo o sombreamento dessa miniatura aqui. Eu peguei a mesma tinta azul que eu usei pra capa, diluí bem ela e fiz o sombreamento da blusa verde dele aqui. E também aproveitei pra fazer na calça também. Na calça eu achei que escureceu muito, depois eu vou acabar voltando com uma tinta mais cinza aqui pra fazer essa sombra que eu acho que vai ficar um pouco melhor. E a gente vai corrigindo esses pequenos detalhes aí. Mas olha como que já vai dando outra cara para a miniatura. Começa a reparar na luz e sombra aqui. Depois que eu tava com o sombreamento já bem definido, eu peguei a mesma tinta verde que eu usei pra pintar a blusa dele, diluí ela bem e passei novamente na miniatura pra gente tirar um pouco aquele contraste muito forte entre a luz e sombra e fazer uma transição mais suave. Aqui nas bases eu tô pintando ela de cinza aqui pra dar um efeito de pedra, depois vocês vão ver como que vai ficando com o tempo, vai ficando bem legal. E agora vamos começar a fazer o efeito de luz e sombra aqui na capa dele. Eu já comecei com a tinta mais escura e agora eu vou pegando um tom mais claro de azul e passando nas partes mais proeminentes aqui, que vai dando esse efeito legal. E depois a gente vai ter que fazer uma transição mais suave. Se a gente deixar assim, ela vai ficar meio esquisita, né? Essa outra variação da miniatura, ela não tem capa, então a iluminação vai ser feita aqui na blusa verde, que a gente vai usar uma tinta amarela para fazer essa iluminação aqui. Eu coloquei nas partes mais proeminentes aqui da tinta verde, uma amarela, e depois fui cobrindo de novo com uma tinta verde bem aguadinha para dar esse efeito de iluminação aí, para a parte mais em cima ficar mais clara e a mais embaixo ficar mais escura. Então vocês veem que houve ali, ó, um degradê entre o amarelo esverdeado, o verde e o azul. E enquanto as tintas das miniaturas vão secando, a gente vai dando outras camadas aqui para a base dele. Aqui damos outra camada de tinta aqui azul para a capa dele. Com o tempo a gente vai clarear mais ainda, como vocês vão ver aí. E depois que a gente vai chegar só com o wash, né, para fazer a transição mais suave. E na base, depois que a tinta cinza já estava bem seca, eu peguei uma preta bem aguada mesmo, quase que um wash, só para entrar nos recessos assim e dar um efeito mais de pedra aqui nessa base da miniatura. Agora então eu tô aplicando mais uma camada de iluminação aqui na capa para ela ficar bem legal mesmo.
uma camada de um azul bem claro, quase que um cinza mesmo, como vocês podem ver, antes da gente aplicar o wash. Agora, então, chegou a hora. Eu peguei aquele azul intermediário que eu usei para fazer a iluminação média aqui dessa capa, né? Diluí bem ele e agora eu tô passando por cima de praticamente toda a capa aqui. E a gente vai fazer isso várias e várias vezes até a transição ficar bem suave, como vocês vão ver. Umas coisas que a gente tem que ir pegando mais ou menos no feeling, assim. Eu achei que a capa tava ficando muito clara, então eu peguei aquele azul mais escuro, diluí bem ele e fui aplicando por cima aqui pra ver se as transições ficavam melhores aqui, e eu acho que ficou bem legal. Depois a gente vai indo e voltando com as cores claras, escuras, até a gente atingir o resultado que a gente quer. E com aquele efeito já seco, né, da tinta preta e cinza na base, eu resolvi pintar aquele D20 que eu coloquei aqui na base, uma com a cor azul prateada e a outra com a verde prateada. E aí cada uma eu vou usar numa miniatura, né? O D20 verde eu vou usar na miniatura com capa, porque ela tem mais azul, né? E a outra azul eu vou usar na sem capa, que ela tá predominantemente verde. Me enrolei todo. Agora vamos coroar essa base aqui com um contorno preto. Eu gosto de deixar ele bem preto mesmo, para ficar bem coroada mesmo essa base, destacar a base mesmo da miniatura. Como vocês podem ver aí, eu vou aplicando algumas camadas até ficar bem uniforme. E no fim das contas, a gente vai aplicar um verniz ali com aerógrafo. Eu apliquei 2 camadas de verniz e se liga agora o resultado final. Gostei demais dessas minis aí, espero que vocês tenham gostado também. O link delas está na descrição e deixa um comentário aí se você quer que eu faça vídeos também modelando essas miniaturas aqui, explicando para vocês o meu processo de modelagem. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí para você que assistiu até aqui. Tamo junto e falou!